Saudações, amigos do canal Agartha. É sabido que a civilização chegou tardiamente à Europa, quando inclusive já arrefecia o autêntico espírito da nobreza no mundo, posto que a verdadeira evolução ária passou primeiramente pelo Oriente. De certa forma, a Hélade recebeu um novo impulso aristocrático em função da própria era de Ares todavia vigente. Para erigir a sua própria identidade heróica, a Grécia forjou então lendas como a de Troia. E para construir tais mitos fundadores, a sabedoria grega pode ter buscado orientação também em locais muito distantes. Há muito que a Índia era uma referência algo mítica no imaginário grego. As coincidências da Ilíada com as grandes epopeias orientais não são desprezíveis, como já observava Helena Blavatsky. O próprio mito Atlante de Platão pode ter sido trazido realmente do Egito, mas não sem haver passado por uma pesada releitura grega, para servir melhor aos propósitos da nascente civilização. Tampouco é necessário enfatizar as rivalidades, estas sim históricas, havidas entre os persas e os gregos, ainda que com diferenças regionais. O que haveria então por trás desses mitos triunfalistas que, no fundo, sempre mostravam os gregos vencendo as civilizações da antiguidade? É o que descobriremos, pois, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Naturalmente, as epopeias gregas revelavam o propósito ou a intenção da criação de um novo modelo de civilização e sob um outro espírito, pois, como diz o ditado, sempre muito respeitado até a chegada dos tempos modernos, apenas é permitido destruir um templo para colocar outro no lugar. Esta reforma da cultura, que apontava já para um certo humanismo, também buscava assegurar um lugar cativo para as coisas da natureza. Ainda que bem entendido, o verdadeiro propósito da evolução das coisas apontava antes na direção do próprio hominismo, ou da completação da evolução humana, com toda a sua dimensão quaternária característica, tal como simbolizado pela Era de Aquário, a Idade do Santo Grau ou do Coração Espiritual, e também chamada como a Era do Filho do Homem. Certamente a Grécia concedeu um espaço respeitável aos deuses, mas nem sempre permitiu-lhes participar do convívio cotidiano dos homens. Naquela época, o Olimpo já representava uma região distante no tempo e no espaço. Havia, portanto, uma preocupação constante com a construção do espírito grego, para o qual a organização dos mitos e das epopeias tinha naturalmente um papel fundamental. Contudo, muito deste proselitismo teria íntima relação com o próprio expansionismo ateniense. Naquilo que diz respeito aos aguerridos espartanos, as coisas seriam, algo paradoxalmente, um tanto mais circunspectas, por assim dizer. Ao contrário da Ática litoranista, Esparta era uma sociedade basicamente continentalista. Apesar do Peloponeso ser uma península algo destacada do continente, o simbolismo insular também tem servido para representar certa ideia universal de centro. No coração desta região indefinida, erigiu-se então um mito territorial à parte com o nome de Arcádia, a terra do mítico rei Arcas, relacionado aos grandes mitos polares ários, posto que este rei transformou-se na constelação da Ursa Maior, que era o polo celeste da época, fato sempre de importantes conotações universais. A Arcádia foi representada na antiguidade como uma região idílica, preservada dos avanços da civilização e dominada pela cultura do pastoreio, como uma espécie de reminiscência da Idade de Ouro da humanidade. Era, de certa forma, pois, como uma resposta conservadora e tradicional que as sociedades locais ofereciam aos avanços da civilização e da própria democracia ateniense. Esparta funcionava naquele contexto em transformação como uma espécie de reserva de consciência na defesa dos valores mais universais. Embora distante já dos tempos míticos das origens,
certa nobreza de espírito ainda fazia esforços para preservar o autêntico espírito do homem, através da proteção do brio e do valor humano. Como toda a sociedade grega, Esparta era politeísta, prevalecendo naturalmente ali o culto à deusa Atena, a Minerva romana, que reunia a guerra, a sabedoria e a justiça. O Peloponeso abriga outros locais célebres, como a cidade de Olímpia, sede dos célebres jogos, tal como a cidade de Argos, que na época também era uma potência militar. Os Jogos Olímpicos eram uma forma de preservar o espírito heróico, como uma espécie de adaptação dos jogos de guerra. E o próprio culto arcadiano serviria, na realidade, nessa mesma direção, como veremos melhor adiante. De todo modo, temos como uma primeira conclusão que a Arcádia incorpora um mito geográfico tradicional na linha de Agartha, e numa época em que a Grécia ainda estaria sob o foco da evolução cósmica através da Era de Áries. E não faltariam lideranças inspiradas em muitas áreas para representar a manifestação de uma vontade superior atuando então na região. Deriva daí, inclusive, o próprio simbolismo Arcade, já que este momento cósmico encerrava uma transição dentro dos grandes arcos cósmicos do tempo, tal como bem sugerido nos próprios símbolos das eras dessa transição, que são Áries e Peixes, mobilizando assim tais sociedades em torno de grandes propósitos inovadores. A luta era um verdadeiro valor espiritual da época. No período clássico, os gregos ainda guerreavam de uma forma quase contínua, e o cultivo do espírito guerreiro se prestava a várias funções. Além de preservar o brio do espírito e elevar a moral, era útil para manter a liberdade de consciência, o sentido grupal, a independência econômica e a autonomia política. Apenas com uma devoção muito forte a tais valores é que Esparta conseguiu fazer frente a cidades rivais como Atenas, Corinto, Tebas e Argos mesma, tal como ao crescimento dos exércitos mercenários, enquanto Esparta estimulava a ideia do soldado cidadão. Contudo, a ascensão de Esparta se deveu justamente à profissionalização dos seus exércitos, ao inovarem adotando as eficientes práticas das hoplitas, marchando em falanges organizadas, enquanto os restantes exércitos pareciam ainda simples turbas bárbaras furiosas. A unidade grupal, inerente a tais formações coesas, também era reforçada tecnicamente por um treinamento iniciado já na infância, formando assim soldados profissionais, quando a força física era muito valorizada em função da ética de guerra, então pedir o combate corpo a corpo contra o inimigo. Tudo isto permitiu vencer exércitos significativamente maiores em termos numéricos, sendo o exemplo clássico a resistência aos persas, algo mítica talvez, nas Termópilas, de modo que apenas seriam derrotados depois que outras cidades também adotaram e até aperfeiçoaram as próprias técnicas bélicas espartanas. As lutas de Esparta contra os tiranos da região aumentou consideravelmente a sua popularidade, enquanto defensora da independência das cidades-estado gregas, elevando por fim a criação da aristocrática Liga de Peloponeso. Embora tendendo ao isolacionismo, ou quem sabe por isto mesmo, a política espartana de alianças foi capaz de obter o apoio dos exércitos persas contra uma Atenas sempre expansionista. Praticava-se em Esparta uma relativa igualdade entre homem e mulher, a qual também entrava em guerra caso não tivesse filhos. A educação espartana era universalizada e o cidadão estava desde o nascimento a serviço do Estado. Havia então uma educação básica tanto ética como estética, recebendo a partir dos 7 anos os recursos prescritos desde o período arcaico para a paideia ou a educação dos cidadãos. Ainda na adolescência, os jovens eram provados sendo enviados para o campo a fim de conviver com diferentes adversidades como frio, fome, sede e ataques de animais. Aqueles que sobreviviam passavam para a próxima fase propriamente militar, inicialmente caçando escravos como exercícios de guerra. De modo que havia uma nítida linha de tempo entre o arcaísmo, o arcadismo e a cultura de Esparta.
pois é esta prática de contato íntimo com a natureza durante a adolescência que queremos realmente aqui enfatizar, como formadora de valor humano para diferentes fins. Sabidamente, o treinamento xamânico também envolve provações nessa mesma direção. Então, era assim que a sociedade local organizava as suas verdadeiras fibras, enfrentando as potências cósmicas, por assim dizer, tal como as próprias forças da natureza. Este período durava cerca de 5 anos, casualmente análogo aos 5 elementos a serem então controlados. Aquilo que fica claro então é que para Esparta a guerra não era apenas um meio para nutrir os interesses de alguma elite poderosa, mas sim um verdadeiro estilo de vida. Estaremos diante, portanto, de uma aristocracia no sentido mais autêntico do termo, de fomentar areté ou o valor humano, e no qual a conquista da natureza, no caso uma conquista interior, mediante um procedimento externo, representava uma prática fundamental. Ainda que a relação possa não parecer direta, a realidade é que esta experiência naturalista está efetivamente sempre muito ligada à ideia da Idade de Ouro, e que na existência humana deve suceder com efeito numa precoce idade formativa, ao modo de autodisciplina inclusive. O fato dos jovens serem expostos precocemente aos rigores da natureza comporta da mesma forma uma dimensão mística, considerando-se ser mais fácil ele sobreviver e também aproveitar esta experiência assim cedo do que em outros períodos na vida, posto também o jovem estar mais ligado ao pensamento mítico, e que precocemente devem emergir também eventuais poderes psíquicos para completar a formação do indivíduo. Com efeito, a própria ideia de uma Arcádia absolutamente idílica seria coisa algo lendária ou mítica, ou não teria sido sempre assim, posto que a própria condição especial da região, fértil, pastoril e bela, fez dela alvo de cobiça milenar, obrigando os povos locais a serem altamente aguerridos e defensivos. Daí se entender também a natureza belicosa dos povos locais, como são os próprios espartanos. Neste sentido, e a exemplo de outras sociedades continentais, como as dos celtas, dos germânicos e dos próprios indígenas das Américas, as sociedades locais estavam sempre muito mais voltadas para a sua própria autodefesa do que propriamente para a criação de impérios, sustentando assim mitos geográficos solares mais autocentrados ou reservados do que propriamente expansionistas, como naquele modelo ideal da geopolítica sagrada antiga que deu origem a mitos como os da Terra plana. Relaciona-se ademais àquilo que hoje denominaríamos de nacionalismo, no sentido puro do termo, e, no caso antigo, com todos os signos do seu rolismo tradicional, em aberta oposição à ideia de imperialismo ou de globalismo, portanto. Destaca-se, não obstante, na própria história antiga do Peloponeso, a florescente sociedade micênica como a primeira civilização avançada da Grécia continental, quando Argos se torna também a primeira grande cidade grega a se destacar no comércio com o Mediterrâneo Oriental, particularmente a Fenícia. Daí se entrevê com efeito um quadro local complexo, altamente produtivo e civilizado por um lado, mas que terá sido alvo de grandes disputas da mesma forma, apesar da sua área corresponder tão somente à da menor das unidades da Federação Brasileira, que é o estado de Sergipe. A fama dos argonautas tampouco terá sido em vão, merecendo um lugar nos mitos, posto que a cidade de Argos cumpriu um papel central nas relações entre Ocidente e Oriente na época, segundo as fontes antigas, servindo possivelmente como pivô da divisão política dos dois hemisférios ou continentes a partir da lendária Guerra de Troia. Com efeito, a influência da Ásia Menor sobre a cultura local é notória, refletindo-se especialmente sobre os filósofos mais antigos, como Hesíodo e Pitágoras. Temos já analisado o mito do Velocino de Ouro como a busca pelo controle sinárquico sobre os destinos da própria Era de Áries, a partir daquela região então central no mundo. Depois disso sucederam os dóricos no controle da região, não menos prolíferos em termos de civilização, porém hostis ao registro escrito e inaugurando assim uma idade das trevas na Hélade,
possivelmente com um governo despótico que provocaria o colapso da Idade de Bronze, do qual emergiu por fim as cidades-estado gregas. Depois das guerras médicas, os conflitos locais se intensificaram em função da tirania ateniense, quando Esparta comanda uma reação vitoriosa, logo impondo o seu modelo político aristocrático na região. Com isso, os persas começaram a recuperar territórios na Ásia Menor, até que a continuidade dos conflitos locais entre as cidades-estado permitiu que a região pudesse ser invadida pelos macedônios, dando início ao Império Alexandrino. A Arcádia era conhecida como a região onde habitava o deus Pan, o fauno romano, senhor dos bosques e dos rebanhos. O nome Pan remete à expressão pan enquanto coisa universal, questão esta com várias implicações. Inicialmente, considera-se que a relação com a natureza seja realmente algo de valor universal. Logo, numa época que começava a se afastar da comunhão com a natureza, para fomentar a cultura de massas e modelos alienados de religião, a revalorização do natural assomava como de especial importância. Queria-se, pois, dizer que a manutenção do contato com a natureza concedia à cultura humana uma base universal. O deus Pan tinha aspecto semi-humano, com formas mistas de bode e de homem. Com o acréscimo da cauda de peixes, em função da sua natureza pelágica ou insular, adota a forma que passou para a tradição na figura do símbolo do signo de Capricórnio, relacionado ao solstício de inverno, e, portanto, aos ritos da iniciação, como sucede no simbolismo solar do Natal. Consta que o símbolo da letra lambda aparecia nos escudos espartanos para identificar as tropas. Trata-se da 11ª letra grega. Impossível não pensar no arcano 11, a força ou o leão domado, denotando o poder da pureza, mas com valor 30 na numeração local, que é a idade da cidadania naquela sociedade, além de ser o ciclo de Saturno, o regente de Capricórnio, e planeta que é o próprio símbolo, enfim, da iniciação. A rigor, a paideia grega representava a educação vitalícia do cidadão, destinada a formar uma cidadania plena. Nos tempos clássicos, ela foi aperfeiçoada ou completada com os recursos literários, que, não obstante, sempre fizeram parte de algum modo através da tradição oral que Platão todavia exaltou e até buscou preservar mediante a sua maiêutica. Embora Pan nada tivesse a ver com o culto à guerra, às vezes até pelo contrário, o seu significado iniciático fornecia, sim, valor moral na formação humana, e, portanto, também fortalecia as tropas gregas. Com efeito, não seria possível diminuir a importância do trato natural na iniciação básica, enquanto disciplina física e cuidado da saúde, ao lado da questão moral e econômica de serviço e participação grupal, sem excluir o aprendizado com a agricultura e sobre as leis da natureza. Tais alicerces concedem robustez à consciência e desenvolvem a força de vontade. Tampouco deveria surpreender saber que, na Idade Média, período igualmente aguerrido da humanidade, como se sabe, e onde grandemente prevalecia a vida bucólica, a popularidade do deus Pan adquiriu enorme proeminência, a ponto da sua adoração haver se tornado um culto esotérico central dos cavaleiros templários, depois da observância da religião cristã em si. Os iniciados sabiam perfeitamente que o cristianismo era uma espécie de religião ponte entre o passado Atlante e a futura América Quaternária. Porém, Pan era divindade um tanto liberal nos costumes, e com tudo isto a Igreja decidiu combater o culto ao deus pagão, associando a sua imagem ao diabo, vendo daí a forma que comumente se tem do diabo no imaginário cristão. O culto idílico no Peloponeso buscava preservar uma concepção original de ideal humano que remontava ao período Atlante, onde prevalecia ainda a religião sobre a civilização, coisa esta a um só tempo retrógrada, mas também profética, em função do eterno giro das coisas. Contudo, era impossível fazer frente de forma contínua aos avanços dos tempos.
Prova disso é que Esparta ficou na antiguidade, enquanto Atenas prosperou como cultura central na história posterior. Ou pelo menos vem sendo resgatada na modernidade, depois de um período medieval um tanto mais espartano, com certeza. O próprio rigor espartano terminou por fazer definhar aquela sociedade grega, posto que o equilíbrio final entre a vida e a morte terminaria por pender para esta. Mesmo assim, a Arcádia seguiu influenciando a cultura humana e inspirando grandes autores da história, e no século XVIII apareceu a escola neoclássica do arcadismo, inspirada na tradição campestre do Peloponeso, novamente para fazer frente aos avanços da civilização, agora na forma da industrialização galopante que ameaçava a liberdade do trabalhador, a saúde coletiva e a própria imagem das cidades. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.